Oi, galera! Tudo bom? Então, aqui está a nossa nova história. Nós vimos sobre a igreja primitiva, os primeiros cristãos, e agora nós vamos ver sobre o apóstolo Paulo. Paulo, servo de Deus. Essa é a nova história que a gente vai ver agora. Ok? Hoje vou contar o primeiro capítulo e tem pergunta para a gincana. Segunda etapa da gincana. Na primeira, a Aninha foi a vencedora. E agora temos a segunda etapa. Preparados, turma? Mas antes, que tal um louvorzinho? Tô com saudade de fazer louvor com vocês nem imaginam. Saudade de dançar, de pular, de fazer um monte de coisa. Mas vamos ver um louvor agora, tá bom? O sabão lava, o sabão limpa, o sabão lava, o sabão limpa. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. O mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Vocês sabem cantar, hein, galera? Vamos lá. O sabão lava meu rostinho, Lavo meus pezinhos, lava minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. lava o meu rostinho, o meu pezinho, a minha mão, o meu corpo todo. Mas se o mal faz uma manchinha, eu não vou esconder nada de Jesus, pois só ele pode deixar meu coração. Não esconde nada de Jesus, hein, galera? O sabão limpa, o sabão lava, o sabão limpa. E aí, pessoal? Deu para matar a saudade? Espero que sim. Olha só, o versículo da lição de hoje está lá em João 3, versículo 36, que diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá a vida. Tá lá em João 3, versículo 36. Paulo, apóstolo de Cristo. Vamos conhecer um pouco da sua vida. Meu nome é Saulo e tenho cartas que me dão o direito de prender todos os cristãos. Esse pessoal pensa o quê? Fica aí falando que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Filho de Deus. Nada disso. Eles estão querendo propagar essa ideia aí para todo mundo, mas isso está errado. Eu não vou permitir. Eu sou Saulo e não vou permitir isso. Tenho cartas em minhas mãos que me dão o poder e o direito de prender todos esses cristãos que estão espalhando essa mentira toda. E agora, galera? Os cristãos vão ser presos? Ai, ai, ai. E Saulo tá com as cartas dando autorização para ele prender os cristãos. Mas
é esse Saulo? De onde ele veio? Por que ele tem todo esse poder? É isso que nós vamos ver agora na história. Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso. E ele e mais alguns jovens ficavam sempre lá na sinagoga, que é onde é o templo dos cristãos, dos judeus, se chamava sinagoga. Ele ia lá junto com outros jovens para aprender com o seu professor, que se chamava Gamaliel, aprender sobre o Antigo Testamento. Sim, porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. E todos os ensinamentos que eles tinham eram no Antigo Testamento. Então eles se sentavam aos pés de Gamaliel para aprender as leis de Deus do Antigo Testamento. E também ele aprendia as leis conforme os fariseus queriam. E foi assim que Saulo começou. Ele foi crescendo muito orgulhoso, achando que ele fazia tudo para agradar a Deus, seguindo as leis do Antigo Testamento e as leis dos fariseus. Será? Pois é. E assim, Saulo, sendo judeu, ele acabou se transformando em um fariseu também. E aí ele começou a perseguir os cristãos. Perseguir alguém é quando a gente vai atrás das pessoas que não pensam como a gente, que não têm a mesma opinião. E a gente fica ali perseguindo e quer ver o mal delas. E isso não é legal. E foi o que Saulo começou a fazer. Saulo começou a prender os cristãos, levava homens, mulheres, todos presos, não interessava. Se era cristão, ele prendia, ele açoitava, ele matava se fosse preciso, porque ele dizia que esses cristãos estavam propagando uma ideia mentirosa de que Jesus era o Filho de Deus e que tinha ressuscitado. Ele não acreditava nisso, assim como os fariseus, eles não acreditavam. E alguns líderes religiosos também. Então Saulo perseguia achando que estava agradando a Deus e fazendo o que os fariseus gostavam. Por causa disso, muitos cristãos começaram a fugir de Jerusalém. Fugiram, foram para outras cidades. E Saulo, o que ele fez? Ele teve uma ideia. Foi até o sumo sacerdote pedir que ele escrevesse cartas autorizando ele a ir nas cidades para prender esses cristãos que estavam lá. E Saulo descobriu que tinha um grupo que estava lá na cidade chamada Damasco. Só que Damasco tinha algumas leis diferentes de Jerusalém. Mas Saulo sabia que se ele chegasse lá com cartas assinadas pelo sumo sacerdote, eles iriam permitir que ele prendesse esses cristãos e trouxesse todos eles presos para Jerusalém. E foi o que ele fez. Foi lá pedir para o sumo sacerdote escrever as cartas autorizando ele a prender todos esses cristãos. Então, de posse dessas cartas, Saulo preparou um grupo de soldados, de homens, servos, empregados dele, para ir até a cidade de Damasco. Ficava muito longe, ele ia levar uns 5 dias. E eles foram a cavalo, com burros, a pé, eles foram para lá. Quando faltava pouco
para ele chegar na cidade de Damasco, uma coisa impressionante aconteceu com ele. O que será? O que vocês acham que foi que aconteceu com Saulo a caminho de Damasco? Ao meio-dia, quando estava quase chegando, aconteceu que uma luz brilhante muito forte apareceu. Era tão forte que Saulo, caiu no chão. Ele caiu no chão e não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, então, ele ouviu uma voz que vinha do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo perguntou: eu? Mas quem és tu, Senhor? Que eu estou perseguindo? Quem és tu? E a voz do céu disse: eu sou Jesus, aquele a quem tu estás perseguindo. Saulo não sabia que, perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo Jesus. Então, quando ele ouviu essa voz, ele percebeu que realmente Jesus tinha ressuscitado. Então, Saulo disse para a voz: o que o Senhor quer que eu faça? Então a voz respondeu: levante-se, vá até a cidade, porque lá alguém vai encontrar com você e vai te dizer o que você deve fazer. Saulo levantou com a ajuda dos seus homens. Só que tinha um probleminha. Ele não estava enxergando. Ele ficou cego. Não conseguia ver mais nada. Então, os seus homens o pegaram, colocaram no cavalo e o levaram para a cidade. Quando entraram na cidade, eles foram numa rua chamada Rua Direita. E aí Saulo ficou hospedado na casa de um homem chamado Judas. Saulo ficou lá durante algum tempo. Ele não comia, não bebia e ficou lá só orando, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo, por que ele estava cego. E em uma visão, Deus mostrou para ele que um homem chamado Ananias iria procurá-lo e iria restaurar a visão dele. Ele seria curado. E enquanto Saulo tinha essa visão, lá na casa de Ananias, Deus estava falando com ele. Deus falou com Ananias e disse: Ananias, vá até a Rua Direita procurar um homem de Tarso chamado Saulo. Ananias: o quê, Senhor? Não, eu conheço ele, eu sei quem ele é. Ele está prendendo todos nós que servimos a ti. Como o Senhor quer que eu vá lá falar com ele? Ele vai me prender. Aí Deus disse: não temas, porque ele já sabe que você vai, que eu vou te mandar lá. Eu escolhi Saulo para poder pregar sobre o meu nome. Ele vai trabalhar na minha obra. Então Ananias, mesmo com medo, ele foi lá, porque ele sabia que, já que Saulo já sabia que ele ia lá, então ele estaria seguro. E mesmo porque Deus estava com ele. Chegando lá, Ananias encontrou Saulo ajoelhado orando. Como Saulo não enxergava, ele não viu Ananias chegar. Então Ananias chegou e falou: irmão Saulo? Aí ele virou e Ananias colocou as mãos sobre ele e disse: Deus me enviou aqui para que você recupere a visão. E então, no mesmo instante, a palavra de Deus diz que
caíram dos olhos de Saulo coisas como escamas. E aí ele voltou a enxergar novamente. Então, nesse dia, Ananias ficou com ele comeu, voltou a comer, beber, e assim foi batizado. E então Saulo começou a pregar o evangelho, a falar de tudo que tinha acontecido. Ele falava lá para as pessoas tudo o que tinha acontecido, falava que realmente Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha ressuscitado. As pessoas ficaram espantadas. Mas não é aquele homem que estava prendendo os cristãos? Que prendeu todo mundo, levou um monte de cristão para a prisão e até matou? Como é que agora ele está aí falando tudo que os cristãos falavam? O que aconteceu? Então, Saulo começou o seu ministério. Ele viu que agora ele era um servo de Deus. Ele agora estava ali para servir as pessoas. Deus estava usando ele para levar o evangelho, contar as boas novas. Você sabe o que é um servo? É aquele que faz algo em favor de alguém. Era assim que Saulo era, servo de Deus. É assim que nós temos que ser também, servos de Deus. Então essa é a nossa história, primeiro capítulo da história da vida de Paulo. Ele primeiro tinha o nome de Saulo, depois vai ser trocado para Paulo, mas por enquanto ele é Saulo. Espero que tenham gostado e entendido a história, tá? Beijos, se cuidem, amo vocês. Logo, logo estaremos juntos. E logo, logo mandarei o vídeo com as perguntinhas da lição. Tchau, galerinha. Beijo.